Vamos lá? Prosseguindo, mais um vídeo, continuação das explicações sobre o clima brasileiro. Paramos no tópico falando sobre o relevo e o corredor, que é formado, pela Cordilheira dos Andes, na costa oeste da América do Sul, que se trata de um dobramento recente, moderno, então são as mais altas formações da América do Sul, e da costa leste do Brasil, onde se tem os maciços cristalinos, que constitui o Planalto Atlântico. Então, é uma formação irregular de planalto, mas já rebaixado, desgastado. E no meio, a área que se tem aí mais de baixas altitudes, tá? Áreas de baixas altitudes, ok? Bom, aí eu falei que esse corredor formado, esse vale, que fica entre Cordilheira dos Andes e o Planalto Atlântico, é um corredor de massas de ar, e a massa de ar que vai atuar aí é a massa polar atlântica. Então, para entender a classificação climática brasileira, nós temos que entender, sim, essas massas de ar, tá? E no território brasileiro, durante o inverno, a principal atuação de massa de ar é a polar atlântica. A massa polar atlântica, ela se forma na região da Antártica, tá? É uma massa de ar fria, tá? Úmida, só que durante a sua movimentação, ela vem em direção ao norte, então adentra todo o território ali da Argentina, Patagônia Argentina, Uruguai, os Pampas, toda a região do sul, tá, do Brasil. E quando chega no território brasileiro, ela pega três vertentes, três caminhos, uma na costa leste, beirando aí o Planalto Atlântico, a região do Planalto Atlântico, ou na região central, e ela pode chegar, sim, até a região da Amazônia, uma terceira vertente chegando na região da Amazônia, ocasionando aí o fenômeno denominado friagem, quando as temperaturas caem um pouco na região do bioma da Amazônia, ok? Essa é a massa polar atlântica. Outra que atua no território brasileiro, com bastante intensidade durante o inverno, é a tropical atlântica. Ela se forma na altura do Trópico de Capricórnio, só que no Oceano Atlântico. Então, ela vem carreada de quê? De umidade, tá? E ela proporciona o quê? As chuvas que vão ocasionar, na região litorânea. Que tipos de chuva é essa? São as chuvas orográficas ou de relevo. O que são chuvas orográficas ou de relevo? Então, essa massa de ar tropical atlântica, ela vem do Oceano Atlântico, da altura do trópico, e vai adentrando o território. Então, ela vai encontrar o quê? O Planalto Atlântico. Então, Serra do Mar, Serra da Mantiqueira, tá? Então, formações litorâneas. E aí essa massa de ar vem a uma certa altitude, quando encontra com a formação do relevo, tá aqui o relevo, essa massa de ar vem aqui, ela vai ascender. Nesse processo ocorre o que com a massa de ar? Resfriamento, então maior altitude, então ocorre o resfriamento, ocasionando o resfriamento, precipitação, chuva. Aí chove desse lado da costa leste voltada para o Oceano Atlântico. Então, isso acontece muito nas cidades litorâneas, onde nós temos as formações montanhosas, Serra do Mar. Tá? Ali, Rio de Janeiro, São Paulo, Espírito Santo. No Nordeste também acontece um fenômeno interessante. A massa de ar, que adentra o território, inclusive a tropical atlântica, tá? Ela ocasiona chuvas no litoral, tá? Só que quando ela vai avançando para o interior do Nordeste, na altura de Pernambuco, Paraíba, encontra uma chapada, uma formação montanhosa, que é a Chapada da Borborema. Aí o que acontece? Mesmo fenômeno, chuvas orográficas. Aí a massa de ar vai ascender, vai se elevar, chegando a uma certa altitude se resfria, condensa, forma as nuvens, ocorre a precipitação. Chove desse lado, aí a massa de ar, quando passa para o outro lado, ela passa seca, tá? Sem umidade suficiente para continuar ocasionando, levando chuvas para o interior do Nordeste. Por isso que no Nordeste, a parte leste da Chapada da Borborema
os índices de precipitação são mais elevados, às vezes são tão intensos que acontece, né, aqueles problemas de áreas urbanas, né, que chove demais, aí aquelas cheias, né, nas áreas urbanas devido a problemas de falta de infraestrutura para captação dessas águas, das chuvas, né, ok? Tá, então chuvas orográficas, tá ok? Que eu expliquei para vocês, existem 3 tipos de chuva, então a massa tropical atlântica no litoral, com o encontro do relevo, né, planalto atlântico, vai ocasionar as chuvas, né, orográficas, e basicamente isso ocorre no inverno, né, quando nós temos adentrando aí a massa tropical atlântica, com mais intensidade, tá, nessa região litorânea, ok? Tá, outra massa de ar que atua durante o inverno é a polar, né, já falei da polar, tá, levando a friagem. E as massas equatorial, atlântica e a continental, e a massa equatorial continental, elas vão atuar com menos intensidades. Ambas são a massa equatorial continental, ela é quente e úmida, só que a atuação dela durante o inverno vai estar restrita à região do bioma da Amazônia, que ela se forma na Amazônia, e a equatorial atlântica, ela é quente e úmida, então que também vai estar restrita. Então, durante o inverno, quais são as massas de ar? Dá para vocês verem? Bom, as massas de ar que atuam no inverno é massa polar atlântica, massa tropical atlântica, atlântico porque se forma no Oceano Atlântico, massa equatorial atlântica, massa equatorial continental. Então veja, polar, letra maiúscula, tropical, letra maiúscula, equatorial, equatorial, letra maiúscula. É assim que se escreve, tá bom? Massa minúscula, A, atlântica, 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 C, continental. Polar, atlântica, ela é fria, tá? E úmida. Massa tropical atlântica, ela é fria e úmida. Massa equatorial atlântica, quente e úmida. Massa equatorial continental, ela é quente e úmida. Essas são as massas de ar que atuam durante o inverno. No verão, no território brasileiro, nós vamos ter quais massas de ar atuando? Massa equatorial continental, essa é a principal, se forma na linha do Equador, no continente, quer dizer, dentro do continente, então basicamente vai ser aonde? Na área do bioma amazônico. Ela que é responsável durante o inverno por todas as chuvas que vão ocorrer na região centro-oeste, inclusive sudeste e sul, quando elas conseguem chegar. Então é uma massa de ar que a dinâmica de movimentação, tá, se expande, né, para a região centro-oeste, sudeste e sul. E também um pouco para o nordeste, mas aí nós vamos ter outras interferências na região do nordeste. Ela já chega lá seca, tá? Sem umidade para ocasionar chuvas. Então, a principal massa de ar que vai atuar no verão é a massa equatorial continental. É responsável pelas chuvas na região centro-oeste, sudeste do país. Massa equatorial atlântica também se forma na linha do Equador, só que lá no Oceano Atlântico. E ela vai adentrar no território pelo litoral nordestino. Durante o verão, ela que é responsável pelas chuvas de verão no litoral do Nordeste, nas cidades litorâneas, Natal, João Pessoa, Aracaju, Maceió, são as chuvas de verão que acontecem, tá? Essa é a massa de ar responsável, tá? Então, chove no litoral, aí também não vai chover lá no interior. Por quê? Porque vai ocorrer o quê? A massa vai se movimentar, quando encontra a Chapada da Borborema, acende, né? Aí a massa de ar vai ocorrer queda da temperatura, tá? Essa queda vai levar a condensação, a formação de nuvens, a precipitação. Então, chove na costa leste da Chapada da Borborema, do outro lado, seca. Massa de ar quando passa, então a massa de ar vem, precipita aqui, desse lado da costa leste, passa para o outro lado, seca, que é a Caatinga, que é o sertão. Ok? Massa tropical continental, ela vai ser uma massa de ar fria e seca. Tropical continental, quente e seca. Ela que é responsável pela seca que vai acontecer no sul do país.
tá? A seca que vai se estender e muitas vezes atingir um pouco a região também do Sudeste. E a massa tropical atlântica, sua área de atuação, ela é reduzida durante o verão, tá? Porque ela é quente e úmida. Aqui vai estar mais adentrando o território, porque ela vem ali dos Pampas Gaúcho, né? Vem dos Pampas